Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, que alegria, irmãos, estar na casa do Pai. Primeiro dia do mês de outubro. Que alegria e que primícia você está dando para o Senhor, estando aqui nessa noite. Você está ofertando o primeiro dia do mês para o Senhor, estando aqui adorando a Ele nesta noite. Oh, glória! Já estivemos aqui pela manhã no culto de Santa Ceia maravilhoso. E agora vamos continuar adorando o nome do Senhor. Aleluia! Enquanto você abre a tua Bíblia no livro de Deuteronômio 28, versículo 8, que é o tema deste culto, eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar ministrando a palavra dele. É uma responsabilidade. E quero louvar a Deus também pela vida da irmã Tatiane e seu esposo Gilmar Caetano, que nos fez esse convite. Pela vida do meu pastor Reinaldo, a pastora Josiele, que também é nossa cobertura espiritual. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo também, meu amigo, meu companheiro. Que nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, assim como Ele falou comigo, irmãos. Desde o dia que o irmão ele me mandou uma mensagem, eu comecei a orar a Deus, eu estou ministrando algumas coisas no meu coração, e eu fiquei feliz, porque na quinta-feira não pude estar aqui, junto com os irmãos, mas hoje, pela manhã, a palavra foi confirmada através da pastora Josiele e também através do diácono Davi, que já tinha ministrado sobre isso, também sobre coração, irmãos. Como Deus tem falado comigo sobre isso. E tem um louvor, né, que eu até pedi para os irmãos cantarem, não sei se vai dar para eles cantarem depois, que fala justamente sobre isso. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Irmãos, e Deus tem ministrado sobre isso, e nessa noite eu quero deixar essa mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Você conseguiu achar Deuteronômio 28, versículo 8? Vamos ler todo mundo junto na mesma tradução para ficar melhor? Diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Ô glória, então senta adorando o nome do Senhor Jesus. Ô glória, hoje pela manhã o Senhor falou, né, sobre fazer uma limpeza no seu coração. E hoje o Senhor está falando para, depois que você terminar de fazer essa limpeza, coloca ele de volta no lugar que ele deve estar. Coloca o Senhor de volta no trono do teu coração nessa noite. Aleluia. Irmãos, o livro de Deuteronômio, ele contém as últimas palavras de Moisés, né, que antes do povo o povo de Israel entrar na terra de Canaã, Moisés, então, ele começa a relembrar os feitos do Senhor para com aquele povo durante toda a sua trajetória. E nesse capítulo 28, ele vai falar acerca das bênçãos. As bênçãos através da obediência, irmãos. E também as consequências da desobediência. Depois, se você puder, leia todo este capítulo, é maravilhoso. E o Senhor nos confronta através dessa palavra. E hoje é o culto de primícia, irmãos. E Deus, Ele deixou essa lei para o povo de Israel e também deixou para a igreja do Senhor. Primícia. Primícia significa os primeiros frutos, os primeiros lucros. E antes de começar a ministrar, eu quero ler uma história que eu achei muito interessante e fala justamente sobre isso. Diz assim: 3 homens, preste bastante atenção. 3 homens, sendo um ingrato, um conformado e um generoso, foram visitados no mesmo instante e no mesmo local por um homem que tinha muitas bênçãos. Diante do inusitado, um deles perguntou: o que você nos trouxe? E ele respondeu: rosas, disse ele. E abrindo seu manto mágico, dele retirou 3 lindos buquês de rosas que ofereceu aos visitantes, entregando um para cada. Antes de partir, ele olhou fixamente, percebendo algum desapontamento por conta da simplicidade de sua oferta. Justificou-se: rosas, porque elas são joias de Deus, deixam a vida mais rica e bela. Os homens se entreolharam, surpresos, e após se despedirem, cada um seguiu seu destino, dando finalidade diferente ao presente recebido.
O ingrato, maldizente sua falta de sorte por haver encontrado aquele homem e recebido apenas flores, jogou no rio próximo aonde ele estava. O conformado, embora entristecido pela singeleza do presente, levou para sua casa e depositou no jarro. O generoso, feliz pela oportunidade que tinha em mãos, decidiu repartir os presentes com as outras pessoas. Foi visto pela cidade distribuindo rosas de ponta a ponta com um detalhe. Quanto mais ele ofertava as rosas, mais o seu buquê crescia de tamanho, beleza e perfume. Ao final, retornou para sua casa com uma carruagem repleta de rosas. No dia seguinte, no mesmo local e instante, os 3 homens reencontraram aquele homem. Ressurgiu de uma hora para outra. E ele disse: "O que desejas?" Disse um deles: que as vossas rosas se transformem em joias, disse o gênio. Dessa forma, o homem generoso encontrou em casa uma carruagem repleta de joias, extraordinariamente belas, tornando-se rico comerciante. O homem conformado, retornando imediatamente para o seu lar, encontrou pendurado sobre o jarro onde depositara as rosas um lindo e valioso colar de pérolas. Resignou-se em ofertá-la para sua linda esposa. O homem ingrato, dirigindo-se ao lugar onde jogara o buquê de rosas, viu refletindo sobre as águas um brilho intenso, próprio de joias valiosas, que sumiram de seus olhos quando a atirou no rio, no propósito de alcançá-las. E aí? Que tipo de pessoa você quer ser na casa de Deus? Você quer ser o ingrato? O generoso? Ou você quer ser o conformado? Reflita nessa noite. Aleluia. Primícia. Primícia, irmãos, é o princípio ao qual Deus deixou para aquele povo de Israel. E também é uma ordenança para a igreja do Senhor. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 26, Deus vai deixar essa ordenança para o povo de Israel, dizendo que eles festejariam a festa da colheitas, que funcionava assim: durante o tempo do plantio, eles plantavam uma colheita de trigo, e aí aquele que fosse colher o primeiro molho de trigo, é como se fosse esse trigo aqui que está dentro desse jarro. Eles juntavam, abraçavam o molho de trigo, passavam o facão, e aquele primeiro molho que era colhido era levado até o sacerdote. O sacerdote apresentava a Deus, e através daquele ato de orar e apresentar a Deus, toda a colheita era abençoada. Olha que coisa linda, irmãos. E eu quero destacar algo importante aqui nessa noite. Talvez você ache que primícia é uma coisa tão simples, todo primeiro domingo é falado aqui. Mas deixa eu te dizer, a primícia é um ato espiritual, irmãos. Porque o princípio, ele rege o mundo espiritual. E quando nós descumprimos o princípio que está na palavra do Senhor, nós não podemos requerer de Deus as suas promessas. Quando eu e você descumprimos o princípio que está na palavra do Senhor, nós não temos direito nenhum de ir até a Deus e requerer as suas promessas. Isso é muito sério, irmãos, porque primícia é um ato de honra, é um ato de gratidão ao Senhor. E é interessante que eu estava estudando e eu percebi que 3 coisas acontecem, irmãos, lendo esse texto. 3 coisas acontecem quando nós ofertamos as nossas primícias ao Senhor. Primeiro, nós honramos a Deus. Deus é honrado, porque o sacerdote, ele representava Deus ali para o povo. E o ato de entregar o primeiro molho ao sacerdote, representando a autoridade para aquele povo, era um ato de honra. Era o primeiro molho da colheita deles. É como se hoje você trabalhasse o mês inteiro e o primeiro, considerado um dia do seu trabalho, você dedicasse a Deus. É a sua primícia. E uma das coisas que acontece é que Deus, ele é honrado. Primícia é uma questão de honra, irmãos. E como que nós temos honrado ao Senhor? Será que temos feito de qualquer maneira? Vou levar só 1 quilo de alimento mesmo, tanto faz.
Como que nós temos honrado ao Senhor. Nós olhamos na Bíblia e vemos a história de Caim e Abel. Lá em Gênesis capítulo 4, vai relatar 2 tipos de oferta. Caim, ele pegou qualquer coisa, pegou o resto que sobrou e ofertou ao Senhor. E Abel, ele pegou o primeiro. Ele pegou o seu melhor e ofertou ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oferta dele. Como que será que Deus tem se agradado das nossas ofertas, nossas primícias na casa dele? E a segunda coisa que acontece é que o sacerdote, ele também é abençoado quando nós primiciamos ao Senhor. Porque o sacerdote, naquela época, ele vivia somente para o templo. Ele não trabalhava, ele vivia somente para as coisas do Senhor. E tudo que as pessoas traziam até o altar era para o sacerdote. E o sacerdote, ele era abençoado. A terceira coisa também que acontece é que o primiciador, aquele que oferta, também é abençoado. Porque quando o sacerdote, ele consagrava a Deus, todo o restante da colheita era abençoada. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que importância que tem de você ofertar o primeiro, a sua melhor primícia. Lá, em Provérbios capítulo 3, eu vou pedir para os meninos colocarem para mim, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Eu quero falar nessa noite 3 bênçãos que é liberadas através da primícia. E uma dessas bênçãos está no livro de Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Aleluia! Diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão, ó, primeira promessa, ó, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa linda, irmãos. A primeira promessa que o Senhor libera sobre a mim e sobre a tua vida nessa noite. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pamela, o que é que quer dizer isso? Além do Senhor te abençoar, você vai poder abençoar a vida de outras pessoas também, irmãos. Porque além de encher o teu celeiro, vai transbordar. E não faz sentido transbordar o nosso celeiro se não for para abençoar outras vidas, missionária Fátima. Nós não podemos ser egoístas a ponto de nosso celeiro estar transbordando e no nosso coração não ter o desejo de abençoar outras pessoas. Olha só a importância de dar a primícia no altar do Senhor, de entregar. Segunda bênção, lá no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Diz assim, ó: que as bênçãos do Senhor, elas irão repousar sobre o nosso lar. Olha que coisa linda. Põe para mim, fazendo favor, Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Só para a gente ler. Olha só que coisa linda, ó. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a tua oblação, de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Oh, glória! Toma posse dessa bênção nessa noite, querido. Mas nós só podemos tomar posse dessas bênçãos se verdadeiramente estamos deixando no altar do Senhor. Porque não adianta se nós não entregarmos as nossas primícias de todo o coração ao Senhor. Se nós não cumprirmos esses princípios, não, irmãos, não podemos requerer todas essas bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor estará sobre o meu e o teu lar. Oh, glória! Sabe uma casa onde você chega e tá aquela bagunça, aquela confusão, um lugar onde você chega e você não se sente bem nem de estar ali, sabe?
é um lugar onde a bênção do Senhor não está, irmãos. Porque o lugar onde a bênção do Senhor está, o lar onde a bênção do Senhor está, é um lar de comunhão, é um lar de paz. É um lar que pode ter até briga, mas a paz do Senhor reina naquele lugar. Olha um princípio espiritual, irmãos. Terceira bênção. Quando eu entrego a minha primícia, ela santifica todo o restante. Olha que coisa linda. Primeira bênção. Os meus celeiros transbordarão, se encherão para que eu possa abençoar outras vidas. Segunda bênção. As bênçãos do Senhor irá repousar sobre o meu lar. E a terceira bênção, quando eu entrego a minha primícia de todo o meu coração ao Senhor, lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, vai dizer isso. Todo o restante é santificado, é abençoado. Olha que coisa linda, irmãos. Ou seja, todo o seu salário. Sabe quando dá aquele mês que a gente recebe e chega no final do mês já não tem mais nada, irmão. Já não consegue sobrar nada. E você para assim, gente, eu não gastei com quase nada e já não tem mais nada, sabe? É porque o devorador está ali, irmãos. É porque às vezes não cumprimos esse princípio. E sabe por quê? Também às vezes é falta de organização financeira. Mas se nós deixamos de cumprir esse princípio, irmãos, não tem como requerer esta bênção. Então vamos aprender nesta noite. Se nós entregarmos de todo o nosso coração a nossa primícia, o Senhor abençoará todo o restante. Olha que coisa linda. Olha só, os dízimos, eles atraem a proteção do próprio Deus contra o devorador. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 12, vai dizer isso. O dízimo, quando você tem esse ato de dizimar na casa do Senhor, de entregar ao Senhor o dízimo, ele vai automaticamente te proteger contra o devorador. É uma proteção do céu para a tua vida, para a tua casa. As ofertas, elas atraem uma colheita proporcional, irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, vai dizer sobre isso. Depois, se você quiser, anota e estuda em casa sobre isso. E quando você primicia na casa do Senhor, elas atraem a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Olha que coisa linda. São princípios para a igreja do Senhor, mas que às vezes deixamos a desejar, irmãos, como servos do Senhor. Às vezes viemos para a casa do Senhor todo primeiro domingo do mês, mas entregamos de qualquer maneira. Estamos como aquele homem conformado, como aquele homem ingrato. Às vezes recebemos e achamos que é qualquer coisa e não queremos ofertar o nosso melhor. Ô Senhor, nos ajude a melhorar. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus não está interessado neste alimento. Deus está interessado na maneira como você oferta no altar dele. Porque não adianta, às vezes, todo domingo nós trazemos 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos de alimento. Se o teu coração verdadeiramente não está entregue no altar do Senhor. Se verdadeiramente o teu coração não está sendo entregue como primícia do Senhor. Aleluia. Não adianta, precisamos melhorar a igreja. Aleluia. Deus, Ele quer ocupar esse primeiro lugar no meu e no teu coração. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele é o primeiro aqui, irmãos, pode faltar dinheiro, pode faltar alimento, pode faltar qualquer coisa, mas eu permaneço firme. Você quer conhecer um crente que o dinheiro, ele ocupa o primeiro lugar no coração dele? A primeira prova, a primeira dificuldade que ele passa financeira, ele sai da igreja, ele não tem coragem de vir até o pastor, conversar, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, me ajuda, igreja do Senhor, me ajuda, não. Quando o dinheiro é o altar do coração dele, a primeira atitude é sair da igreja, abandonar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nunca ocupou o primeiro lugar naquele coração. Oh, aleluia! E nessa noite o Senhor está dizendo, ei, qual é o primeiro lugar no teu coração? Quem é que está ocupando nessa
noite? Será que estamos como aquele jovem rico que foi ministrado hoje pela manhã? Ou estamos como Maria Madalena, inteiramente entregue aos pés de Jesus? Aleluia! É interessante que o filho primogênito, Deus ele também requeria o filho primogênito de todas as pessoas da tribo de Israel. Ele pedia para eles consagrar ao Senhor o primogênito. E olha que coisa linda, lá em Gênesis 49, versículo 3, o filho primogênito, ele era considerado a força, o vigor do pai. E Deus, ele deu o seu filho primogênito, o seu único filho, a sua primícia, como honra, para morrer por mim e por você. Aleluia! Deus, ele deu a sua primícia, Jesus Cristo, para morrer por mim e pela tua vida, irmãos. E às vezes queremos ofertar de qualquer maneira. Quem é eu? Quem é você? Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Será que temos dado a devida honra ao Senhor? Deus, ele quer voltar a ocupar um lugar especial no nosso coração. Vamos fazer uma retrospectiva nessa noite. Já estamos entrando no 10º mês do ano. E quem tem sido eu e você até aqui? Como temos ofertado ao Senhor até aqui? Será que temos dado verdadeiramente a nossa primícia com sinceridade de todo o nosso coração no altar do Senhor? Será que Deus ele tem sido o primeiro no nosso coração? E quando eu fui estudando essa palavra, Deus ele me trouxe à memória algumas pessoas na Bíblia. Abraão, ele estava a ponto, irmãos. Todos conhecem essa história. Abraão, Deus ele fez uma promessa para ele, dizendo que ele teria um filho na sua velhice. E Deus ele cumpriu essa promessa, entregou Isaac. Só que eu comecei a refletir nessa história e imaginar por que Deus ele pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, a sua primícia. E eu comecei a imaginar hoje, quando os pais têm um filho único, ele é bastante querido, é bastante bajulado, como diz, né, no nosso linguajar popular. Ele é bastante querido, ele é bastante amado. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas começam a colocar o filho no lugar de Deus. Muitas das vezes tem pais que começam a idolatrar o seu filho, a colocar no lugar de Deus. E eu comecei a imaginar, conjecturando, eu imaginei que talvez era isso que estava acontecendo com Abraão. Abraão, por se tratar de uma promessa tão, ao olhar do humano, tão impossível, porque naquela época um homem já de 100 anos, como que poderia gerar um filho, uma mulher também de 90 anos? E Deus, ele cumpriu a promessa, irmãos, entregou Isaac. E Deus, ele falou, olha Abraão, eu quero o seu único filho para que eu venha provar o teu coração. Eu quero saber quem é que está no primeiro lugar no teu coração. Deus, ele já sabia, irmãos, mas ele queria saber de Abraão. Ele queria ver o posicionamento de Abraão. E às vezes Deus faz assim com a gente também. Sabe aqueles dias que as coisas apertam assim, sabe? Sabe aqueles dias que parece que está tudo dando errado? É aí que Deus quer provar o meu e o teu coração. É aí que Deus quer saber quem está em primeiro lugar no meu e no teu coração. É no meio da dificuldade, é no meio da luta, é no meio da enfermidade que Deus ele prova o nosso coração. Mas Abraão, ele foi fiel. Ele falou assim, Senhor, eu posso ter filho, eu posso ter casa, eu posso ter tudo, mas o primeiro lugar é teu, Jesus. O primeiro lugar é do Senhor. Oh, glória! José também, irmãos, ele foi para a cadeia para não pecar contra Deus. Todos conhecem a história de José. José, por não adulterar com a mulher de Potifar, ele foi para a cadeia. Ele falou assim, ei, cai fora, mulher. O primeiro lugar no meu coração é do Senhor.
Eu não vou negar o meu Deus, não. O meu primeiro lugar é dele. Lemos também a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que estavam no meio da Babilônia, irmãos. Um lugar onde ele estava propício para se contaminar. Mas eles decidiram não se dobrar, não se contaminar, porque eles sabiam que o primeiro lugar era de Deus. Oh, glória! Ei, jovens, o primeiro lugar no nosso coração precisa ser dele. Somente dele. Aleluia. Vemos também a história de Daniel. Daniel, ele foi parar na cova de leões, irmãos, mas ele disse: ei, o primeiro lugar no meu coração é dele. Oh, glória! Os apóstolos, irmãos, também no Novo Testamento, lemos a história dos apóstolos e vários homens e mulheres de Deus que foram presos, açoitados, mas eles não negaram o nome do Senhor, mas eles disseram: ei, o primeiro lugar é dele. Eu posso ser açoitado, eu posso sofrer perseguição, mas o primeiro lugar é dele. Oh, glória! E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, eu quero saber quem é que está em primeiro lugar no teu coração. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo ministrar ao teu coração, dizendo: ei, eu quero voltar ao primeiro lugar neste coração. Oh, quem sabe as dificuldades, as circunstâncias da vida fizeram você colocar outras coisas no lugar que é dele. Mas o Senhor está dizendo: ei, nessa noite eu quero voltar para o meu lugar. Eu quero voltar para este lugar. Oh, para este altar que é meu. Daraçuia mandarábia. Oh, Santo Espírito, começa a dizer para ele nessa noite: ei, Senhor, eu coloquei sim várias coisas no teu lugar. Eu coloquei o dinheiro, eu coloquei o casamento, eu coloquei a família, eu coloquei meu trabalho no teu lugar, mas essa noite eu te convido, Senhor, vem ocupar o lugar que é teu. Oh, entregue nessa noite o teu melhor, a tua primícia. A primícia do teu coração, entregue a Ele nessa noite. Oh, aleluias. Oh. Enquanto o ministério de louvor adora, curve a tua cabeça nessa noite. Começa a falar para Ele: oh, Senhor, volte para o lugar que é teu. O primeiro lugar no meu coração, Jesus. Começa a falar para Ele. Tu olhar, Senhor, para dentro de mim. Declare isso. Nada encontrará de bom. Mais um desejo. Mas um desejo eu tenho. Diga para Ele: de ser transformado em resultado do teu peça perdão perdão. a Ele nessa noite. Dá-me um novo coração. Declare isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual